Quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 91. E eu quero falar com você sobre os benefícios de buscar segurança em Deus. Os benefícios de estarmos buscando a segurança no Senhor, porque só Ele é a nossa segurança. Só Ele é a nossa direção, só Ele é a nossa orientação, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos sustentar. O Salmo 91, e eu quero ler esses 16 versículos do Salmo 91, a partir do verso 1 até o verso 16. E a palavra do Senhor diz assim, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio, pois Ele te livra do laço que prende o passarinheiro e da peste mortal. Ele te cobra com as suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os temores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizestes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te proteja em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente, porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. E esse salmo, o Salmo 91, há algumas questões importantes e muito interessantes sobre este salmo. E uma delas é que esse é um salmo bem conhecido. Eu já vi a Bíblia aberta nesse salmo, algumas vezes até com telha de aranha, às vezes até empoeirada, lá aberta, lá no salmo. É um salmo que retrata um pouco quem é Deus, a soberania de Deus. Ele fala um pouco desse Deus, ele fala um pouco daquilo que na teologia nós chamamos dos atributos de Deus, que poderia dizer numa linguagem simples, das qualidades de Deus, se assim eu pudesse falar. É um salmo que retrata o Deus, mas ele também fala dos benefícios que nós temos de crer no Senhor. Ele fala dos benefícios que nós temos de confiar no Senhor. Ele descreve, ele relata a luta espiritual da qual nós estamos sujeitos. Ao ler esse salmo, nós percebemos que a palavra vai nos falando que há inimigos que nós não enxergamos, há inimigos que eles são invisíveis, há inimigos que nós não vemos, nós sabemos que eles existem, sabemos que, porventura, eles estão por perto, mas nós não conseguimos olhar para ele, não conseguimos vê-los, mas ainda assim, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos protege. Ainda assim, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos abençoa, Ele nos guarda. Então eu quero compartilhar com você
de alguns benefícios que nós temos de buscar segurança em Deus. É certo que o Senhor vai usar as pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, mas, querido, de forma primária e de forma última, o nosso socorro, a nossa ajuda, ela vem de Deus. É Ele que providencia os recursos que nós precisamos. E uma das coisas que eu quero compartilhar com você é o fato de que o Senhor abençoa e guarda aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas o que poderia dizer isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O salmista está me convidando, está convidando a você para que nós possamos estar diante de Deus, estarmos na presença do Senhor. Essa figura de linguagem que ele aqui fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele está descrevendo o nosso Deus, ele está descrevendo o Senhor como aquele poderoso, como aquele grandioso, como aquele que nos protege, como aquele que nos guarda. Mas também nós temos um convite para estarmos em comunhão com o Senhor, para estarmos juntos com o Senhor, para estarmos ligados com o Senhor, para estarmos na presença do Senhor, para estarmos na presença de Deus, para estarmos ligados de forma íntima com o nosso Deus. Além de nos convidar a habitar no esconderijo do Altíssimo, é como que se Deus estivesse falando: olha, vem para perto de mim, que eu quero te proteger, chegue junto a mim, esteja aqui comigo, que eu quero ajudá-lo, que eu quero protegê-lo, que eu quero abençoá-lo. Ele diz também, ele nos chama para estarmos descansando, descansar à sombra do Todo-Poderoso. E o descanso nos lembra um tempo quando nós podemos relaxar, quando nós podemos acalmar o nosso coração. E acalmamos o nosso coração porque sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, sabemos que a nossa vida ela está nas mãos do nosso Deus. E a palavra nos chama a mim, chama a você, para estarmos descansando nos braços do Senhor. E olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Ele nos chama para estarmos tendo refúgio, porque o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e isso nos remete à ideia de que há um lugar seguro em Deus, há um lugar seguro no Senhor, onde eu e você, onde nós podemos descansar. Podemos colocar diante dele a nossa preocupação, podemos colocar diante dele a nossa ansiedade, podemos colocar diante de, até, aliás, a palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida da sua família. Você e eu, nós vamos atravessar esse tempo difícil, esse tempo de luta, esse tempo para alguns de nós de medo, de incertezas, mas no Senhor nós temos a certeza, nós temos a convicção de que Ele vai nos guiar, de que Ele vai nos direcionar, de que Ele vai nos abençoar, porque a sua palavra de Deus diz, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, nós confiamos no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Você tem colocado a sua confiança em Deus? Eu digo para você, por mais que as nossas autoridades tenham feito o trabalho, e eles têm trabalhado incansavelmente, mas primeiro a nossa confiança precisa estar em Deus.
É Ele o Senhor que é o dono da vida. É Ele o Senhor que diz a palavra que o tempo que nós vamos viver já está escrito no seu livro. É Ele que tem o controle absoluto de toda e qualquer situação. É a Ele que precisamos recorrer. É a Ele que nós devemos ir. E a palavra então nos diz que há benefícios de estarmos na presença de Deus. Há benefício de estarmos buscando o Senhor. Há benefícios de irmos à presença do Senhor. Diz o versículo 11, serei protegido de forma sobrenatural. Diz a palavra de Deus, porque Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que te proteja em todo o seu caminho. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E vai mandar, olha só, proteção sobrenatural para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Então, querido, nós podemos enfrentar tudo isso confiando, crendo no Senhor. E ainda a palavra de Deus diz que nós teremos as nossas orações respondidas. Olha o que diz o versículo 15 do Salmo 91. Ele diz, quando Ele me invocar, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com Ele, eu o livrarei, eu o honrarei. A palavra de Deus está dizendo a você, João, está dizendo a você, Marcelo, está dizendo a você, Antônio, está dizendo a você, Rafael, está dizendo a você, Luísa, está dizendo a você, Michele. A palavra de Deus está dizendo a você, Wendel. A palavra de Deus está dizendo a você, João Batista. A palavra de Deus está dizendo a você, Vinícius. A palavra de Deus está dizendo a você, Denilza. A palavra de Deus está dizendo a você, Ana. Eu vou protegê-lo, eu vou protegê-la de maneira direta, de maneira pessoal. É o que diz a palavra do Senhor. Eu quero ler de novo o verso 15, quando diz, quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Coloque diante do Senhor, clame a Ele. Se você está com dúvida, se você talvez está com medo, lança fora o medo, porque a palavra de Deus diz que nós devemos lançar fora todo medo. Porque o Senhor coloca em nós um espírito de ousadia, não um espírito de covardia, não um espírito de medo, mas de alegria, de ousadia, porque nós cremos no Senhor. Não que nós menosprezamos o inimigo, não que nós ignoramos o inimigo, mas é o fato de que nós temos um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que nos protege, um Deus que é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Clame ao Senhor, coloque diante dEle. Diga, Deus, eu quero colocar a minha situação, a situação da sua família, o que está acontecendo a você. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, tire os olhos do homem, mas coloque os seus olhos em Deus, coloque os seus olhos no Senhor, porque diz o verso da palavra de Deus, quando Ele me invocar, eu lhe responderei. E diz mais o versículo 15 do Salmo 91, eu o livrarei. Eu lhe responderei, eu o honrarei. O Senhor vai honrar a sua fé, a fé que você depositou no Senhor. Mas também, queridos, a palavra de Deus nos diz que nos momentos difíceis nós temos a companhia do Senhor. A Bíblia diz, na angústia eu estarei com Ele. Então, seja o que for, aconteça o que acontecer, o Senhor vai estar com você. Aí eu me lembro do Salmo 23, que diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E a palavra de Deus diz que o cajado do Senhor, Ele nos protege,
Ele nos abençoa. Querido, o Senhor vai ajudá-lo a passar por essa circunstância. O Senhor vai ajudá-lo a passar por esse momento tão difícil. Se apegue ao Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Ele te ajudará. Ele lhe orientará. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai lhe dar segurança. Ele vai lhe proteger para que eu e você possamos passar por esses momentos difíceis. Diz a palavra que o Senhor o honrará. O Senhor vai honrar a sua fé. O Senhor vai ajudá-lo. Eu repito, seja quais forem as situações que porventura você vier a enfrentar, o Senhor está com você. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai te sustentar. Você não precisa temer nada. O que você precisa é confiar no Senhor, é colocar a sua vida diante de Deus, é colocar a sua vida diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é aquele que nos dá a vida eterna. E a palavra de Deus diz lá no verso 16 do Salmo 91, darei a Ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Crê no Senhor. Aquele que crê no Senhor, nem a morte pode pará-lo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que aquele que crê em Jesus jamais morrerá. E que mesmo morto viverá, porque viverá na eternidade, viverá na presença de Deus, viverá na presença do Senhor. Nada pode nos abalar, nada pode abalar aquele que esconde a sua vida no Senhor. Por isso que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, e diz ao Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O desejo do meu coração é que você descanse no Senhor. O desejo do meu coração é que você vá ao Senhor. O desejo do meu coração é que você desfrute da presença de Deus. O desejo do meu coração é que você desfrute da presença do Senhor. Eu não sei como têm sido os seus dias. Talvez alguns de vocês tenham estado confinados em casa, talvez outros não, porque estão trabalhando de forma remota, então tem atividades, tem outras coisas, mas eu queria pedir a você, tira um pouco os olhos da televisão, tira um pouco os olhos do WhatsApp, olhe para a televisão, olhe para o WhatsApp, olhe para o Facebook, quando você for receber uma edificação, for receber uma palavra de Deus, for receber uma palavra do Senhor. Reúna a sua família, ore com a sua família, converse com a sua família, brinque com a sua família, desfrute da companhia da sua família. Mas, acima de tudo, coloque a sua confiança em Deus, a sua confiança no Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que continue abençoando a sua família. Eu quero pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que continue dando direção para você. Eu quero pedir ao Senhor que continue dando a você a orientação e o sustento. Pai, eu agora quero colocar diante do Senhor a minha audiência. Eu quero colocar diante do Senhor as pessoas, Deus, que estão agora nos assistindo, aquelas que estarão ouvindo a Tua palavra. Eu peço agora, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor alcance cada lar, o Senhor alcance cada pessoa, ó Deus, e que as Tuas bênçãos, e que a Tua misericórdia, e que a Tua direção, e que a Tua orientação possa ir de encontro à necessidade de cada um dos Teus servos e servas nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está no controle. Muito obrigado porque o Senhor abençoa cada vida, cada lar.
Obrigado porque o Senhor abençoe a tua igreja, a Igreja Batista do Caminho e as demais igrejas, o teu povo, o povo do Senhor. Abençoa as nossas autoridades, dê-lhes discernimento, dê-lhes sabedoria, dê-lhes harmonia, Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos toda força maligna, toda força contrária à tua vontade, toda força contrária, Senhor, aos teus desígnios, aos teus planos e aos teus propósitos. E eu oro, agradecido, no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.